E essa história de que Marcos Braz pode parar no São Paulo, vídeo de hoje do canal da Nicola esclarece, novidade importante no São Paulo, outra denúncia, agora envolvendo um ex-jogador do Tricolor. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Brasil pode ser sede da próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA, marcada para 2029. CBF faz lobby importante com Gianni Infantino, presidente da entidade que está no Brasil por conta da Copa do Mundo de Seleções de Futebol Feminino em 2027. Nessa segunda-feira houve uma reunião em Brasília com Gianni Infantino, presidente da República Lula, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, e Samir Chowdhury, o presidente da CBF. CBF trabalha há meses para que o próximo torneio, a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, aconteça em território brasileiro. A primeira, vocês vão lembrar, na metade do ano passado, nos Estados Unidos, e terminou com o Chelsea campeão. Importante registrar que se o Brasil for sede da próxima Copa do Mundo de Clubes, a CBF vai conseguir mais uma vaga para os clubes daqui. Como país anfitrião, o Brasil receberá essa outra vaga que será escolhida pela CBF. Nesse momento são 6 vagas para equipes da América do Sul, os 4 campeões da Libertadores, 25, 26, 27 e 28, além dos 2 melhores colocados no ranking da Conmebol, excluindo os times já classificados. O Flamengo é o primeiro e único garantido da América do Sul como campeão da Libertadores do ano passado. O Fla já está assegurado. Julián Fernandes, meio atacante argentino que pertence ao New York City, não vai jogar no São Paulo. O Tricolor até fez proposta, mas as tratativas mais avançadas são para que o Julián atue no Rosário Central, equipe argentina que tem conseguido contratar jogadores na mira do São Paulo. O primeiro havia sido o Gastón Ávila. Existe alguma chance de Marcos Braz virar novo diretor de futebol do São Paulo? Essa especulação ganhou força depois que ele anunciou sua saída do Remo nesse domingo. Surpresa para todo mundo, né? Afinal de contas, o Marcos Braz havia conseguido devolver o time paraense à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. E às vésperas do Brasileirão de 2026 acontece essa ruptura. Quero contar que o Braz decide sair do Remo por conta de uma série de problemas com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. Recentemente, o Tonhão, como é mais conhecido, o presidente do Remo, efetivou Manezinho Ribeiro como diretor de futebol. E isso causou uma enorme polêmica interna. O Marcos Braz ficou muito incomodado e acabou por optar em sair do Remo às vésperas do Brasileirão. Lá em Belém, houve a especulação de que o Braz teria pedido para sair porque tinha uma proposta do São Paulo. Rui Costa seria demitido e, em seu lugar, o Marcos Braz, ex-Flamengo, seria contratado. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas próximas ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, que asseguraram que não existe nenhuma possibilidade de o Braz ser contratado. O Rui Costa permanece. Apesar das várias saídas nos últimos dias, o presidente Júlio Casares renunciou, Márcio Carlo Magno acabou pedindo as contas, o Muricy Ramalho se demitiu e Milton Cruz corre o risco de cair. E reformulação grande pela qual passa o São Paulo era algo natural. As pessoas da confiança do presidente Júlio Casares estão deixando o clube. Só para completar, lembrar que Marcos Braz no Remo ganhava R$250 mil por mês. Preciso contar também que dentro de campo as coisas no São Paulo vão de mal a pior. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento no Paulistão. Você sabe, os 2 últimos caem, né? Pois bem, o São Paulo hoje aparece na 14ª colocação com apenas 4 pontos conquistados. E o próximo jogo é contra o Santos no Morumbi, obrigação de vitória. A saideira sobre o tricolor, Alan Barcelos, técnico vice-campeão da Copinha, perdeu o título para o Cruzeiro nesse domingo, vai ser integrado à comissão técnica fixa do profissional. A ideia do São Paulo é prepará-lo para que no futuro não tão distante ele se torne técnico da equipe principal. Já havia contado para vocês que há uma ala importante da nova diretoria desejando que o Barcelos assuma o lugar de Hernan Crespo. E surgiu mais uma denúncia no São Paulo. O jornal Metrópolis conta que a Polícia Civil investiga transferências bancárias de um dirigente do São Paulo, o meia Igor Gomes. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Igor nem está no São Paulo. Sim, ele se mudou para o Atlético Mineiro, mas essas 11 transferências são consideradas suspeitas e foram feitas por um dirigente do São Paulo ao jogador entre novembro de 2023 e maio de 2025. Importante registrar que o montante de toda essa operação é de R$73 mil.
Grana apontada em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como uma movimentação que consta num inquérito que apura supostas irregularidades e lavagem de dinheiro, além da venda ilegal de camarotes, aquela investigação da temporada passada. O relatório também indica transferência a uma conta nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, em nome do Igor Gomes, somando R$ 46 mil. Por meio da sua assessoria, o Igor Gomes respondeu à matéria do Metrópolis, afirmando que essas transferências são referentes a um contrato de aluguel de um apartamento que ele tem vizinho ao centro de treinamento. Confesso que nem o valor me chamou a atenção, R$ 73 mil para alguém que ganha na casa dos R$ 500 mil, 73 mil entre 2023 e 2025. E a justificativa do aluguel me parece também absolutamente pertinente. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor anunciou Rafinha como seu novo gerente esportivo, notícia que eu já havia cravado na semana passada. Nicola, que história é essa de Marcos Braz no São Paulo? A pergunta do Luiz Gustavo. Nesse final de semana o Braz caiu, tá? Não sei se foi demitido, não sei... Eu ainda estou tentando apurar, entender os bastidores, mas ele não é mais o homem forte do futebol do Remo, mesmo tendo conseguido acesso para o time paraense, né? Existiram alguns desgastes com o presidente Tonhão. Deixa eu mandar uma mensagem para o Marcos Braz. Mas sobre São Paulo... Fala aí, Braz. Tudo em ordem por aí? Passando para entender... Peraí. Saiu do Remo. É uma saída meio estranha, né? Porque o cara consegue o acesso, faz toda a montagem do time, enfim. Nick, nada de um 10 para o São Paulo. Nick, a notícia não é boa, tá? Julian Fernandes tem negociações avançadas com o Rosário Central. Acho que foi o César Luiz Melo quem cravou o acordo. Deixa eu só dar mais detalhezinhos, porque aí a gente já... é uma novela a menos. Quer ver, ó? César Luiz Melo. O César é um repórter, um jornalista argentino especializado em mercado de transferências, né? E ele estava contando que o Julian Fernandes avançou para virar jogador do Rosário Central. Rosário que tem ido ao mercado buscando contratações, a promessa de fazer. Rosário chegou a um acordo de palavra para fechar com o Julian Fernandes. Já estão trocando documentos com o New York City. Empréstimo de 1 ano com opção de compra. Informação que também foi divulgada primeiro pelo Tom Bogert, que é um cara especializado no futebol dos Estados Unidos. O presidente do São Paulo, Harry Macis, afirmou que não há dinheiro para grandes investimentos, né? Então que o São Paulo vai ser bem econômico na hora das contratações. O Rafael Souza, segundo informação de bastidores, Casares será executivo financeiro do Corinthians. Léo Pelé será a nova contratação do Timão. Óbvio que ele está tirando um sarro, né? O Mori 810. Boa noite, Nicola. Tomara que o São Paulo não jogue essa bomba em cima do Barcelos. Vai queimá-lo, como fizeram com o Jardim. Deixa eu explicar um pouquinho dessa informação que eu contei com exclusividade. Ontem, uma pessoa ligou para mim e falou assim, Nicola, uma pessoa lá do São Paulo, com bom trânsito, que conhece bastante de política lá, Nicola, tem uma ala importante dentro do São Paulo que quer o Barcelos para o lugar do Crespo. É óbvio que os caras não vão fazer do dia para a noite, isso não pode ser assim, até porque o Harry Macis, que é o novo presidente, não está decidido a demitir o Crespo, mas tem uma pressão pela saída do Crespo e o Alan Barcelos é uma possibilidade. É um nome bem avaliado internamente, acho que assim fica mais justo, né? O Alan Barcelos, que foi campeão da Copinha no ano passado e que foi vice-campeão da Copinha nesse ano, baita decisão, final bem legal, e a vitória do Cruzeiro por 2-1. Pois bem, hoje, depois da partida, da derrota por 2-1 para o Cruzeiro, o presidente do São Paulo admitiu que o Crespo não cai, e era natural que dissesse isso, não cai pelo menos por agora, e contou também que o Alan Barcelos vai começar a trabalhar de forma integral no profissional, tá? Vai ser um membro efetivo da comissão técnica. Os caras do São Paulo estão preparando, estão programando, estão projetando que o Alan Barcelos se torne técnico do São Paulo num futuro não tão distante, corrobora com a informação que eu trouxe em primeira mão para vocês, né? Ele vai ser preparado. Resta saber como é que o Crespo vai lidar com essa situação. Em geral, os técnicos não curtem muito essa história, né? De ter no seu dia a dia alguém que está sendo preparado para ocupar o seu lugar. Especialmente no momento de crise. Ontem o Crespo também foi muito duro, falando que talvez seja o pior momento do São Paulo, enfim.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fui! Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Vamos pra cima, é o São Paulo, Tricolor Paulista.